O que você vai assistir a seguir é uma palestra extraída do Guia Anônima Conference. Esse conteúdo foi desenvolvido para fins educacionais. Não nos responsabilizamos e repudiamos qualquer tipo de subversão desse material para atividades irregulares. Aproveite o conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal e dê uma olhadinha na descrição do vídeo. Valeu! Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda à minha talk sobre Actuator, ou você deve estar escrito aqui em algum lugar como Production Ready Vulnerabilities. E o que isso quer dizer? Eu decidi colocar esse nome de Production Ready Vulnerabilities porque se a gente for ver lá no Actuator, na documentação dele está escrito Production Ready Features, né? Funcionalidades prontas para serem usadas em produção. Só que do meu ponto de vista são vulnerabilidades prontas para serem usadas em produção. Então por isso que eu fiz esse trocadilho aí, brincando com o nome da funcionalidade, né? Hoje a gente vai falar um pouco sobre ferramentas que os desenvolvedores utilizam e que acabam utilizando em produção e que podem gerar falhas de segurança, podem gerar vulnerabilidades para as aplicações. Então hoje eu tenho aqui uma aplicação que a gente vai fazer juntos aqui, que vai demonstrar o impacto dessa vulnerabilidade. Eu devo fazer em duas linguagens aqui de exemplo, uma em Java e uma outra em PHP, e a gente vai entender os impactos que essas bibliotecas que os desenvolvedores utilizam, qual é o impacto que elas podem gerar em produção, né? Às vezes um desenvolvedor instala lá uma biblioteca e basicamente nem sabe como aquela biblioteca funciona. Então, o que a gente vai fazer aqui é demonstrar o impacto que essas vulnerabilidades têm, que essas bibliotecas, né, na verdade, o impacto que essas bibliotecas podem gerar para uma aplicação que está rodando em ambiente de produção. Então, eu vou abrir aqui meu VS Code e a gente vai escrever uma aplicação junto e vai explorar algumas falhas de segurança nessas aplicações, beleza? Então, vamos aqui para minha tela. Bom, então aqui você já está vendo a minha tela e aqui na minha tela a gente pode pesquisar aqui, por exemplo, por Production Ready Feature. Production Ready Feature. E aqui a gente tem a documentação do Actuator. Então, o Spring Boot inclui um número adicional de funcionalidades que ajuda você a monitorar e gerenciar a sua aplicação quando você está enviando ela para produção. Né? Você pode monitorar, gerenciar a sua aplicação através de endpoints HTTP ou utilizando JMX. Né? Você pode auditar, monitorar a saúde da sua aplicação, se ela está no ar, se ela está offline, pegar métricas e você consegue fazer tudo isso de forma automática. Então a brincadeira aqui que eu fiz no começo de Production Ready Features, eu coloquei Production Ready Vulnerabilities, né? A gente já vai entender por quê. Aqui como que você habilita o Production Ready Vulnerabilities, e para a gente habilitar o Production Ready Vulnerabilities na nossa aplicação Java, a gente tem que adicionar uma dependência, e é essa dependência aqui. Então org Spring Framework Boot, e o nome do artefato é Spring Boot Starter Actuator. Então o Actuator ele fica dentro, ele é mantido pelo Spring Boot, né? E dessa forma que a gente adiciona se a gente estiver utilizando um projeto baseado em Maven, se a gente estiver usando um projeto baseado em Gradle, a gente adiciona dessa forma aqui. Aí ele diz todos os endpoints que a gente tem. Então a gente tem o endpoint Audit Events, onde ele vai exibir todos os eventos ali de auditoria. A gente tem o Beans, e ele vai listar para a gente todo o Spring Beans da nossa aplicação que a gente tem cadastrado, todos os caches disponíveis na nossa aplicação. Config Props são todas as configurações que a gente colocou no nosso Application Properties. A gente tem o Env, e aí todas as variáveis de ambiente que existem no nosso servidor vão aparecer nesse endpoint. A gente tem Flyway, onde a gente consegue rodar as migrations da nossa aplicação. Health, que vai mostrar o status de saúde da aplicação, se ela está no ar, se ela está offline e assim por diante. Aqui Info, ele vai dizer informações sobre a aplicação, por exemplo, se está rodando algum repositório Git, vai aparecer o último commit e assim por diante. A branch que está naquele projeto. Loggers é a configuração do sistema de log da nossa aplicação. Então você pode configurar on the fly, né, enquanto a aplicação está rodando, se você quer ou não fazer log de um determinado serviço e assim por diante.
A gente tem aqui as métricas da nossa aplicação, então a gente vai conseguir pegar CPU, memória, uso de disco e assim por diante, métricas comuns. Aqui em Mapping, ele vai listar todas as rotas que existem na nossa aplicação. Então é uma forma que, mesmo que a gente não consiga pegar outros dados da aplicação, a gente já conseguir mapear todas as rotas que existem, já é um grande avanço para um atacante, né? Sem precisar fazer fuzzing, por exemplo. A gente tem também sessões shutdown, onde você consegue desligar a aplicação, startup para ligar. A gente tem o threat dump, que ele vai mostrar toda a stack trace que aconteceu na aplicação, né? A gente tem aqui heap dump, e o que o heap dump ele vai fazer? Ele vai fazer dump da heap. Então a memória RAM a gente tem lá a stack, não tem a heap, e na heap é onde a gente armazena as coisas, né? Logo, se a gente armazena os dados na heap e a gente consegue fazer um dump da heap on the fly, enquanto a aplicação está rodando, a gente vai pegar tudo que a aplicação carregou em memória. Então, com o heap dump, a gente consegue extrair todas essas informações da aplicação, tudo que foi alocado na heap no tempo de execução daquela aplicação, ou seja, praticamente tudo, né? A gente tem aqui a configuração de log file e do Prometheus para monitoramento daquela aplicação. E aqui como que a gente habilita os endpoints? A gente precisa configurar no nosso arquivo application YAML ou application properties, dependendo da versão que você está rodando do Spring Boot. A gente vai fazer uma definição dessa forma aqui. Se for o application properties, é dessa forma. Se for o application YAML, é dessa forma aqui. Então a gente vai colocar management endpoint, o nome da rota que a gente quer habilitar, .enable igual a true. Então, por exemplo, management endpoint shutdown, enable true, ele vai habilitar o endpoint para você conseguir desligar a aplicação remotamente. E aí, assim por diante. Existe uma forma de a gente habilitar todas as rotas, né? Então, a própria documentação diz pra gente, ó, você pode usar asterisco para habilitar todos os endpoints. Eu vi muito isso. Então, management endpoints web exposures include asterisco. E aí você coloca lá, ele vai habilitar todos os endpoints. E aí tem como você excluir alguns endpoints. Então, habilita todos, mas não habilita o env e o beans. E a gente vai ver por que ele está recomendando desabilitar o env e o beans aqui, né, na documentação. Então, na própria documentação está dizendo para habilitar tudo, mas desabilitar o env e o beans. Mas ele não diz para desabilitar outros endpoints que são perigosos para aplicações, a gente também vai ver. Aí tem uma parte de segurança aqui que é um alerta, né? Olha, né? Pode conter informações sensíveis, tome cuidado, mas com certeza ninguém lê isso aqui. E aqui embaixo tem também mais uma recomendação para você habilitar lá o asterisco, né? Para habilitar todos os endpoints. Então, vamos ver isso na prática, como que funcionaria, né? Eu vou iniciar um projeto aqui do zero. Opa. Eu vim aqui com um projeto com deserialização .NET. Deixa eu fechar isso aqui. E a gente vai começar um projeto. Eu vou iniciar aqui o Spring Initializer. E é uma extensão aqui do VS Code que deixa eu selecionar qual é a versão do Spring que eu quero e assim por diante. Eu quero rodar a versão 2.7.17. Então eu vou rodar a versão 2.7.17 do Spring Boot. A última versão é 3.1.5. E eu vou explicar depois o porquê que eu estou selecionando a 2.7.17. E o que muda da 2.7.17 para latest, tá bom? A gente vai fazer essa comparação. Então vamos começar com a 2.7.17. Eu vou usar Java. Vou definir aqui um nome. Então vou colocar aqui com ponto... deixa eu pensar. Pode ser guia anônima. E aí pode ser com ponto guia anônima. E aí o nome da nossa aplicação vai se chamar Spring. O formato de deploy eu posso fazer ele em jar ou em .war, né? O packing, né, dessa aplicação eu quero fazer em jar, né? E a versão do Java que eu estou rodando é 17. Aqui eu vou dizer o que eu quero utilizar. Então, por exemplo, eu quero utilizar o Actuator, né? Ó, Spring Boot Actuator. Só essa dependência aqui para mim. E eu quero usar o Spring Web também, para eu poder criar umas rotas ali para mostrar para vocês. Então, com esses dois carinhas aqui, a gente pode apertar Enter e ele vai gerar o projeto para a gente. Então, eu vou dizer aonde eu quero que ele salve aqui. Dentro de Apps, eu vou criar aqui uma pastinha chamada Guia Anônima. E aí aqui dentro eu vou salvar o nosso projeto lá.
Vou abrir a nossa aplicação, ele abriu aqui um outro VS Code pra gente. E aí, deixa eu aumentar aqui a tela para vocês verem bem, deixa eu ver se tá bom assim. Assim tá bom para vocês verem, ó. Então, beleza, carregou aqui a nossa aplicação Spring e a gente tem alguns arquivos que vêm por padrão. O .xml é onde fica configurado as informações da nossa aplicação de build e também as dependências. Então, a gente pode ver aqui que tem 2 dependências configuradas, né? 3, na verdade, 2 dependências que a gente selecionou e uma que já vem, que é do próprio Spring Boot. A gente tem aqui, dentro de Source Main Java, a gente tem uma classe que ele vem por padrão, chamada Application. E eu posso criar aqui uma classe chamada de API Controller, por exemplo, Java. E aí, tem aqui a nossa API Controller. Eu vou dizer que essa API Controller aqui, ela vai ser uma REST Controller. E essa REST Controller, eu vou conseguir mapear funções para essa minha controller aqui. Então, eu vou criar uma classe que ele vai retornar um olá, né? Então, eu vou colocar aqui opa. Aí, ele vai retornar um opa. E eu posso fazer um mapeamento aqui com um request mapping. E eu posso dizer aonde ele vai retornar esse opa. Então, ele vai retornar dentro de /API v1 test. Então, toda vez que acessar /API v1 test, ele vai retornar a mensagem opa, beleza? Agora, a gente pode buildar a nossa aplicação. Então, eu posso digitar mvn package. E aí ele vai fazer build da nossa aplicação. Então, beleza? Ele fez build com sucesso da nossa aplicação e ele cria uma pasta chamada target. Se a gente dá um ls dentro dessa pasta chamada target, a gente vai ver que ele criou aqui o nosso build da aplicação. Ele gerou o nosso .jar. Para a gente rodar a nossa aplicação, basta digitar Java, deixa eu ver se está aparecendo certinho, Java jar, eu estou olhando para o lado aqui para ver se está aparecendo certo para vocês. Então, Java jar, target, e vou passar o nome da nossa aplicação, Spring 00 snapshot.jar. E aí ele rodou aqui a nossa aplicação, e aí ele diz para a gente que está rodando na porta 8080. Então, se a gente volta aqui no nosso browser e acessa localhost porta 8080, aparece um erro para a gente. Então, aqui é um indício bem legal para vocês terem em mente. Toda vez que vocês se depararem com a mensagem white label error page, significa que é uma aplicação escrita em Spring. Toda vez que vocês virem uma telinha parecida com essa, tenha a noção que é uma aplicação Spring. É um bom indício. E ele disse o seguinte: não existe nenhum mapeamento explícito para /error. Então, você está vendo esse fallback, que é essa página de erro. E aqui embaixo ele dá detalhes do porquê que ele chegou nessa tela de erro. Ocorreu um erro inesperado, tipo 404. Por quê? Não existe nenhuma rota raiz que a gente não cadastrou. Qual que a gente cadastrou? API v1 test. É API v1 test? API v1 test. API v1 test. Era para funcionar. Vamos ver aqui. Que estranho. Eu acho que... Deixa eu ver... Eu acho que é get mapping. Eu acho que é isso. Ao invés de request mapping, é get mapping. Deixa eu fazer build de novo aqui. Maven. Package. Acho que com get mapping funciona, ao invés de rest mapping. Vamos ver. API v1 teste. E eu acho que está na pasta errada aqui também. Acho que tem que mover para cá. Acho que é isso. Aí faz build de novo. Nossa, Java é muito chato. Beleza? Fazendo build de novo. Tudo isso para mostrar. Não sei porque as pessoas gostam, né? Agora sim. Beleza, então... Nossa, que sofrimento para fazer uma rota. Então a gente mapeou, toda vez que alguém bater em API v1 teste, ele vai retornar opa, né? Então API v1 teste retornou opa. Quando a gente acessou raiz, deu 404. Então, por isso que deu aquele erro. Beleza, então agora a gente viu que tem esses mapeamentos. Eu poderia ter outros mapeamentos, tipo um mapeamento do tipo post, um post mapping, para, por exemplo, API v1 internal route admin backup only internal.
É aquela rota que ninguém vai adivinhar o que ela faz, né? E aí é um post mapping. Ele disse que post mapping não pode ser resolvido para o tipo Java. Post mapping... Eu preciso importar ele, provavelmente, ó. Aí. E aí ele vai responder aqui. Rota interna. Então, beleza. Criei 2 rotas ali só de exemplo, né? Ah, e esqueci de mostrar o mais importante. Então, beleza. Rodou a nossa aplicação. Sem configurar nada, só criei as rotas ali, né? A gente já tem aqui o actuator, ó. Então, link, self, href, localhost, actuator. E apareceu aqui template, health, actuator health e assim por diante. Então, se a gente acessa actuator/health, ele retorna para a gente um JSON dizendo status up, ou seja, está funcionando, né? Tá no ar ali, está funcionando a nossa aplicação. E por padrão a gente só tem o health e tem aqui só o health habilitado, que vem por padrão. Mas o desenvolvedor, ele fala assim, pô, mas lá na documentação disse que eu ia ter métrica, eu ia saber CPU, eu ia saber memória, eu ia poder ver todos os erros que estão acontecendo na minha aplicação, né? Porque a ideia aqui é ter muitas funcionalidades para me ajudar a monitorar e gerenciar a minha aplicação. Eu não quero só saber se ela está up ou se ela está down. Eu quero saber o CPU, etc, né? Aí o dev vai olhar aqui, tá? Como é que eu habilito essas paradas aí? Ah, eu preciso alterar lá e colocar asterisco. Beleza, então ele vai vir aqui em Source, Main, Resources, Application Properties. Aí ele vai copiar lá, vai colocar Management, Endpoints, Web, Exposure, Include, asterisco. E o Copilot sugeriu ali, né? Então o dev vai fazer isso aqui, falar, beleza, vou habilitar todos os endpoints. Aí ele vai fazer package da aplicação dele de novo e vai rodar de novo a aplicação dele. E agora, quando ele acessa lá o Actuator, ele tem várias funcionalidades. Então agora ele tem beans, cache, health, info, conditions, config prop, env, loggers, heap dump, threat dump, metrics, schedule tasking, tudo que ele precisa aí, métrica, né? Então agora o dev tá feliz, né? Ele tem tudo que ele precisa. E por que eu estou mostrando isso? Esse pensamento, é isso que o dev vai olhar, né? E agora a gente vai entender o que dá para fazer com esses dados, né? Vamos olhar aqui primeiro o Beans. O Beans, ele traz aqui para a gente as classes que a gente carregou dentro da nossa aplicação. Então, eu tenho aqui org, Spring Boot, Endpoint, Invoker, Caching Operation. Eu tenho aqui Auto-Configure Endpoint, Web Endpoint Configuration. E eu tenho uma lista enorme com várias coisas. Será que eu tenho aqui no meio um API Controller? Olha lá, não foi o nome da classe que a gente criou lá? Então a gente já consegue ter uma boa noção de como o sistema foi construído. Então a gente tem aqui o path de onde está rodando a aplicação. Então aqui a gente tem esse path, a aplicação está rodando aqui. E lá dentro a gente tem essa classe com guia anônima, Spring Boot, API Controller Class. Então já consegue ter uma noção de quais classes tem dentro dessa aplicação. Mas só isso não diz nada. Beleza, vamos para a parte de cache aqui, ver o que tem. Nesse caso não tem nenhum gerenciador de cache configurado, não vai ser um arquivo, um redis, nada do gênero, então não vai aparecer nada. Em Health a gente já viu. Aqui em Info também não aparece nada, mas aqui numa aplicação de produção, por exemplo, é onde vai aparecer, se ele estiver usando o Git, vai aparecer qual é o último commit do Git, qual que é a branch que aquele sistema está rodando, se é na main, é na master, é na dev, é em QA e assim por diante. Então ele vai trazer essas informações aqui no /info. Continuando, a gente tem o conditions. Aqui em conditions, a gente tem a parte da aplicação de condicionais para endpoints. Então, por exemplo, se estiver habilitado o endpoint de exposição, faça o invoke tal classe. A gente vai ter toda essa parte de condições da nossa aplicação, principalmente ali falando do actuator, o que ele deve habilitar, não habilitar e assim por diante. Mas também conta com outras coisas. Então, GraphQL e assim por diante para como tem que estar configurado, se tem que estar configurado ou não. Se tem que estar habilitado ou não, na verdade.
Continuando, a gente entra aqui em config props. Esse aqui é o primeiro legal que a gente tem. O que é o config props? Se a gente parar para olhar com calma aqui, a gente vai ver que a gente tem um beans com o nome Management Endpoints Web, Spring Boot Actuator, Actuate Auto Configure Endpoints Web, Web Endpoints Properties. Aí ele diz pra gente, prefixo Management Endpoints Web. Aonde a gente viu isso? A gente não viu isso aqui nesse arquivo? Management Endpoints Web. Aí a gente tem aqui Exposure Includes asterisco. Então, aqui é onde ele vai fazer o mapeamento das configurações que tem no arquivo de configuração. Então, dentro do Application Properties é onde ficam as configurações do sistema. Então, aqui a gente também colocaria, por exemplo, Spring ActiveMQ, por exemplo, Password, o login para se comunicar com ActiveMQ. A gente colocaria as Spring Mail, por exemplo, User, o nome de usuário para se comunicar com o servidor de e-mail. A senha do usuário para se comunicar com o servidor de e-mail. Qual é o host que ele vai se comunicar com o SMTP? Qual é a porta? Então aqui geralmente a gente faria essas configurações da nossa aplicação. Ah, eu tenho uma outra integração com algum outro terceiro ou alguma coisa do próprio Spring. Ah, eu vou configurar minha configuração com o meu MongoDB, por exemplo. A gente vai configurar por aqui. Ah, vou configurar o meu data host, eu vou configurar o meu data port, vou configurar meu database, vou configurar o meu usuário e senha de acesso ao banco de dados. Então tudo isso você vai configurando aqui dentro desse arquivo. E tudo que está dentro desse arquivo, ele é exposto dentro dessa rota, /config props. Então aqui a gente já consegue pegar algumas coisas interessantes que tem nesse arquivo. Então esse é o primeiro aqui, ponto de funcionalidade que gera uma vulnerabilidade de exposição de dados sensíveis, né? Continuando, a gente entra aqui em Env. Esse aqui é legal. Então aqui em Env, ele lista para a gente todas as variáveis de ambiente daquela aplicação. Então aqui eu estou sem nenhum plugin instalado. Deixa eu ver se eu abro o meu navegador aqui normal. Ó, no meu navegador normal, eu tenho um plugin aqui, que aí ele deixa mais... Dá para ver melhor aqui o JSON, né? É um plugin que é o JSON Viewer, esse plugin aqui. Aí ele não está habilitado naquela outra janela, porque é uma janela de guest lá. Então aqui ele aparece para a gente todas as variáveis que tem dentro do servidor, todas as variáveis de ambiente que tem dentro daquele servidor. Então, o que geralmente o desenvolvedor vai colocar em variável de ambiente? Login e senha de conexão com o banco de dados, secret do JWT, credencial de acesso a uma API, chave de acesso da AWS, chave de acesso da Azure, chave de acesso a GCP, uma service account da GCP, né? Geralmente vai ter essas coisas dentro de variável de ambiente. Então, por exemplo, a variável de ambiente é xterm, a variável de ambiente logname é esse aqui, a gente tem o PWD, que é esse aqui, né? Que é o Current Work Dir. A gente tem várias outras variáveis de ambiente aqui que tem na minha máquina. Então, home, qual é a pasta home do meu usuário? E aí, a gente pode levar isso aqui para um container, a gente já vai fazer isso, mas primeiro a gente vai revisar tudo que tem, depois a gente vai colocar num container e eu vou mostrar como que fica quando tem alguns tipos de variáveis, como que essa rota ela se comporta e como que a gente consegue burlar esses filtros criados por essa rota. Eu vou fazer isso já e aí eu mostro os outros endpoints para vocês. Então, o que eu vou fazer aqui vai ser basicamente criar um Dockerfile. Eu vou importar do OpenJDK. E a gente está rodando a versão 17, né? Então, eu vou importar o OpenJDK 17. E eu vou copiar o nosso target. Eu vou copiar o nosso Spring. Qual que é o nome do arquivo? Spring 000 snapshot. Eu vou copiar ele para /app.jar. E aqui eu vou, de fato, rodar a nossa aplicação. Então, java jar app.jar. Então, eu estou copiando o nosso jar para dentro do container e rodando ele lá dentro do container. Sem nenhum segredo, né? Bem simples. E eu vou criar aqui também um Docker Compose. Então, eu vou criar aqui um Docker Compose. E esse Docker Compose vai ser na versão 3. E eu vou ter um serviço aqui chamado app. Ele vai fazer build na pasta atual. Eu vou fazer um mapeamento para esse carinha aqui
na porta 8080 para a porta 8080. E eu vou cadastrar variáveis de ambiente para esse carinha. Vou colocar aqui, por exemplo, dbhost. Aí ele vai ter lá o nome guia anônima.rds.amazon.aws.com. Aí vai ter lá a porta para ele se comunicar com o banco de dados, vai ter o nome do usuário de comunicação com o banco de dados e vai ter a senha de acesso ao banco de dados. Então, password igual a senha super secreta, @ 2023. Ou 2024, né? A gente também normalmente vai ter uma secret de um JWT, né, que o pessoal gosta de colocar change me, por exemplo. A gente vai ter qualquer outra informação, uma chave de API, então AWS Access Key ID, que geralmente vai ser um AKIA e alguma coisa do gênero, né? A gente vai ter também uma Secret Access Key, que aí vai ser um valor randômico lá. Vocês entenderam a ideia, né? Então, se eu digito agora Docker Compose up, ele vai fazer build dessa imagem container e ele diz para mim que ele não achou plataforma para essa versão. É porque eu estou rodando aqui ARM. Aí, como eu estou rodando ARM, provavelmente não tem para ARM esse carinha aqui. Mas só o 17 deve ter para ARM ali. Não o Alpine, né? Vamos ver se o 17 tem. Tem. Então ele baixou ali, está baixando o OpenJDK 17, vai copiar o nosso jar lá para dentro e ele vai subir a nossa aplicação. Beleza, buildou e já subiu a nossa aplicação. Agora, se a gente acessa a porta 8080 aqui de novo, não está rodando mais na minha máquina, está rodando lá dentro do container, né? Então, se a gente acessa aqui a pasta env, por exemplo, e a gente pesquisa por db host, a gente pode ver aqui que ele apareceu lá, o host, né, que ele vai se conectar lá do banco de dados. Apareceu aqui também para a gente o AWS Access Key ID. Apareceu também para a gente o DB Username, né? Ó, DB Username. Cadê o DB Username? Aqui a porta e o user de conexão com o banco de dados. Só que o AWS Secret Access Key e o DB Password, o JWT Secret e o DB Password, todos eles apareceram ocultados, tá vendo? Então, como que funciona isso? Aqui dentro do Actuator, tudo que tem secret, key, password, no nome da variável, ele oculta o valor. Só que isso aqui não é muito efetivo, porque às vezes o desenvolvedor coloca lá uma query string de conexão com o banco. Então, o desenvolvedor vai colocar lá, por exemplo, ele pode colocar um JDBC query, URL, que é o URL de conexão lá com o JDBC. Como que geralmente vai ser o URL de conexão com o JDBC? Vai ter aqui o usuário, 2 pontos, e a senha 123, por exemplo. Não é geralmente assim? Então, host, protocolo, usuário, senha, @host, porta e qual é o nome do banco de dados. É assim que vai estar no JDBC. Então, dessa forma aqui, esse padrão de quando tem key, quando tem secret e quando tem password no nome, já não funcionaria, ele já não conseguiria ocultar mais. Ah, mas então é só colocar secret no nome de todas as variáveis e ser feliz, né? Não precisa mais se preocupar, porque ninguém vai pegar. Será mesmo? Vamos ver. Se a gente acessa aqui o Actuator, aqui tem a parte de logs, então a gente pode ver, por exemplo, que o log level da aplicação está configurado para info e on the fly a gente consegue mudar ele para debug, para somente gerar log de warning, somente gerar log de critical, né? Os níveis de log que a gente tem numa aplicação. E você pode configurar isso para cada parte da aplicação. Então, para quando der um erro nisso, em Spring Boot Web Context Support, o log level vai ser tal. Então, você consegue configurar aqui também essa parte de logs. Seguindo, a gente tem um carinha muito bom, que é o heap dump. Se a gente clica aqui no heap dump, a gente vai ver que ele baixou aqui o heap dump e ele colocou um 25, porque é a 25ª vez que eu baixo esse arquivo aqui. Eu já baixei várias vezes ele, não desse projeto, de outros, né? E aqui em heap dump é onde tem a memória heap
da JVM, né? Da onde ele roda lá o código Java. E como que a gente pode analisar o heap dump? A gente pode utilizar o software chamado de Visual VM. Então, com o Visual VM, ele é um projeto onde você consegue visualizar a memória da JVM. Então, fica fácil para você visualizar e interagir com a memória, inclusive rodar query para pesquisar conteúdo na memória. E aí fica fácil para a gente, né? Então, se a gente abre aqui o Visual VM, ó, Visual VM, a gente pode clicar aqui no Start Page em File, Load. A gente vai lá na nossa pasta de Downloads e a gente tem aqui o nosso download que a gente baixou agora, ó. Heap Dump, né? Heap Dump 25. Eu vou clicar aqui para abrir ele, ó, Open. E ele diz para mim o seguinte, que o tamanho dessa heap é 12 MB, né? Então tá em bytes aqui, então 700 bytes, a gente teria aqui 7.000 bytes, 12 milhões de bytes, que é o equivalente a 12 MB, né? Então a gente teria aqui 12 MB. A gente tem mapeado dentro da heap, tinha 8.100 classes carregadas. E a gente tinha 315 instâncias de classes carregadas. E a gente tinha carregado um class loader de 49, né, lá do class path. Então a gente tem 55 mil classes, instâncias da classe byte, ou seja, a gente tinha 55 mil bytes carregados em memória. A gente tinha 52 mil strings carregadas em memória, instâncias da classe string. A gente tinha 29 mil da concurrency hash map. A gente tinha 16 mil da classe object e 11 mil da classe. Beleza? E daí, né? O que a gente consegue fazer? Isso aqui é um summary, é um resumo, né? Se a gente clica aqui em objects, a gente consegue visualizar esses objetos que estavam em memória. Então a gente pode clicar aqui em JavaLang String e a gente consegue ver todas as strings que estavam carregadas em memória na JVM. Então, por exemplo, a primeira que ele carregou foi Java Util List. Depois ele carregou Handle Convert Not Found. Depois Value, depois Data Format, depois Spring Filter, depois Enable e assim por diante. Ele carregou várias strings aqui. E a gente pode ver que tem outros 52 mil instâncias de string. Para a gente pesquisar, olhar um a um aqui para a gente ver se acha memória aqui no meio, a parte de variável de ambiente, é muito ruim. Então o que a gente pode fazer? A gente pode rodar uma query, que eles chamam de OQL query, dentro da memória. Então a gente pode fazer um select lá. E esse select é uma junção de SQL com Java, é muito esquisito, ó. Select S from JavaLang String, que é da onde a gente quer fazer esse select, né? E eu quero saber onde S, eu quero converter essa string para string, onde contém, ó, contains, e eu posso filtrar o que eu quero. Então eu quero pesquisar se em algum momento na heap existe algo com DB no nome, por exemplo. Ou melhor, que tenha JWT no nome. Eu posso clicar aqui em rodar. E ele achou para mim, ó, ele falou para mim que lá na posição de memória 7925 tem uma string escrito JWT Secret. Legal, então eu sei que lá em 7925 eu tenho JWT Secret. Eu posso pesquisar aqui, por exemplo, por DB e posso rodar essa query. Aí ele diz para mim aqui que ele achou, nossa, ele achou muito DB, ó. Vamos colocar DB underline, por exemplo. Então ele achou lá DB password, DB port, DB host, DB user. E ele achou em 7.937, 7.931, 7.939, 7.858. Então, quais são os indícios que a gente tem? Que quando ele foi carregar as variáveis de ambiente, ele carregou nessa região de memória, em 7.937. Então, a gente pode voltar lá nos objetos e ir na região 7.000 e pouco. Então, 7.000... Vamos lá, 7.937. 7.937.
Então aqui em 7937, por exemplo, a gente tem o dbuser. E toda vez que ele vai carregar variáveis de ambiente, ele sempre vai carregar o nome da variável e o valor da variável em seguida. O nome da variável e o valor da variável em seguida. Então olha o que a gente tem aqui. dbuser, admin. AWS Secret Access Key, AWS Secret Access Key. JWT Secret, change me. Host, nome do host. Então a gente pode ver que nessa região de memória é onde ele conseguiu carregar. Aí a gente tem aqui dbpassword, senha supersecret @ 2024. Então com isso a gente conseguiu ver a região de memória aonde ele carregou as variáveis de ambiente. Só que essa variável de ambiente ela não é acessível no env, né? A gente viu aqui que quando a gente acessa dbpassword ele oculta. Só que com o heap dump a gente consegue ver o que ele oculta aqui, ó, que é essa senha supersecret @ 2024. Então o Actuator ele traz sim várias funcionalidades para a aplicação, só que ele também traz várias vulnerabilidades, né? Traz inúmeras vulnerabilidades. Aí você deve se perguntar, será que realmente a galera usa esse negócio? Então a gente pode pesquisar aqui, sei lá, por exemplo, por Spring. Vamos ver se tem muitos Springs por aí no mundo, né? Então tem 7.500 servidores que em algum lugar está escrito Spring, só que daí pode ser de primavera, sei lá, né? Pega um servidor lá, o site da tiazinha da esquina da floricultura, né? E aí tá falando lá de primavera. Como que a gente pode melhorar? A gente tem aqui um ícone, tá vendo? Ó? Então aqui no Shodan eu posso clicar nesse host aqui, por exemplo, e aí ele filtrou para mim só por sites que tem esse ícone, ó. Então eu tirei ali o que estava escrito Spring e vou filtrar todos os sites que tem esse mesmo ícone. Quando você clica em cima do ícone, ele filtra só por sites que tem aquele mesmo ícone. Então eu vou clicar aqui em filtrar e ele disse agora para mim que tem 147 mil sites, 147.249 que usam Spring, né? Quanto será desses Springs que usam, por exemplo, o Actuator? Aí não dá pra gente saber, mas a gente poderia chutar algumas coisas aqui. A gente poderia pesquisar Actuator. Só que nem sempre o Shodan vai trazer esse resultado, então eu teria que meio que fazer uma análise manual. O Shodan não trouxe. Então, é um pouquinho mais difícil a gente conseguir identificar, não é impossível, mas que roda o Spring hoje são 147 mil aplicações. É muita aplicação que roda Spring. E é muito fácil encontrar essa classe de vulnerabilidade. Por quê? Basta você acessar o site lá, né? Por exemplo, se quer da Travel Click, e aí você acessa /Actuator. Actuator. Não sei se esse vai ter, né? Só vou acessar de exemplo aqui. Não tem, mas apareceu o white label error que eu falei pra vocês, né? Ele está dizendo aqui que o Spring URL é resource text txt. E ele está sendo acessado em webinf. Sei lá o que é isso. Que loucura. Sei lá. Muito estranho. Apareceu umas mensagens esquisitas ali. Mas tem todas essas aplicações. Tem uma query que eu tinha feito. Que quando a gente acessa aqui o Actuator, se a gente olhar aqui no browser, a gente pode ver que ele responde com esse content type, application, VND, Spring Boot Actuator. O que a gente pode fazer é pesquisar por esse content length. Vamos pesquisar por ele para ver se o Shodan traz alguma coisa aí pra gente. Ó, o Shodan trouxe 131 mil sites que podem ter esse carinha, né? Então é bastante site aí. Agora, se a gente filtrar mais aqui, eu posso pegar talvez aquela comparação que a gente fez de sites que rodam Spring e posso pesquisar dentro dele o Actuator. Vamos ver se vai ter uma diferença, se vai trazer alguns. Olha, eu trouxe 49. É um pouco difícil porque essa URL não é a URL principal do site. Então, por exemplo, acessando a URL principal do site, a gente pode ver que ele não responde com aquele header, tá vendo? Com aquele header de content type. Então, nem sempre o Shodan vai conseguir olhar as subpastas, né? Mas vamos pegar esse aqui de exemplo, ó. Vamos pegar esse aqui. Eu cliquei nesse site aqui, que está hospedado na Google lá, que é 35.225.148.18 na porta 88 /management.
Então tem como você renomear. Tá vendo que ele renomeou de Actuator para Management. Isso dá para você fazer. Só que olha o que tem aqui. Tem o Heap Dump. Tem Info, Audit Image. Não tem o Env, né? O cara ocultou o Env. Então ele pensou assim, vou ocultar o Env para não aparecer as variáveis de ambiente. Só que no Heap Dump dá para pegar o Env. A gente acabou de ver. Claro que eu não vou baixar aqui, né? Mas daria para pegar. E aí tem vários outros sites aqui, né? Dá para acessar esse aqui também. Ó, esse aqui disse que tá up. Vamos acessar Actuator para ver. Ó, só tem o Health habilitado. Vamos acessar. Ó, já tá barra Health. Se eu colocar barra Actuator, eu acho que ele não vai deixar. Ó, não tem. Porque ele já tá no barra Health, né? Então, como se ele já estivesse acessando o Actuator. Se eu colocar aqui Env ou Heap Dump. Heap Dump. Ele não tem. Esse aqui é só o Health mesmo, né? Aí tem esse outro aqui, que também tem o Heap Dump. E vamos ver mais carinhas aqui. Então tem vários, né? Ó, Austrália, etc. Eu acho que dá pra perder um tempinho aqui. Tem Actuator, tem também. Tem vários aí que tem Actuator. Não vou ficar mostrando, né? Porque... né, ó, Diversius tem lá Actuator também. Então, é importante vocês olharem com essa perspectiva, tá? Continuando aqui, a gente tem o Threat Dump. Aqui no Threat Dump, as stack traces que acontecem na aplicação vai aparecer aqui. Então aqui a quantidade de stack traces foi relacionada a qual classe, vai aparecer tudo aqui. E aqui mais para baixo ele vai aparecer todos os detalhes daquela stack trace, assim por diante. Não interessa muito pra gente que quer hackear a aplicação. Stack trace até meio que interessa, mas nesse contexto não muito. Aqui em Metrics, isso aqui é legal, ele vai dizer pra gente as métricas de execução do servidor. Então, eu quero saber todas as requests, quantas requests estão chegando no servidor. Então, eu vou pegar esse nome e vou colocar depois do Metrics aqui. Aí ele diz pra mim que teve 24, 25, 30 requests, 32, 34, tá vendo? Ele tá contando as requests. A gente tem aqui as rotas acessadas pela aplicação. Então, nesse caso, a gente acessou essas aqui. Os erros mais comuns que já retornou para o cliente, 403, 404, 200. E ele vai mostrando aqui para a gente quantidade de request, tudo relacionado a request HTTP. E a gente pode pegar outras informações. Qual que é o uptime desse processo? Então, ele está uptime a 954 segundos. Qual que é, por exemplo, a quantidade de memória usada pela JVM aqui? Ele está usando 84 mil bytes aqui, por exemplo. Então hoje você consegue pegar load de CPU, Tomcat aqui, tipo, tudo que tem ativo, request ativa e assim por diante. Então basicamente vai pegar métricas da aplicação e isso pode te ajudar, né, a identificar endpoints na aplicação. Mas tem o map, aqui tem o schedule test, que ele vai exibir as crons da aplicação, se tiver configurado. E, por fim, a gente tem o mapping. Aqui no mapping, esse endpoint é muito legal. Por quê? Ele vai mostrar todas as rotas que tem na aplicação. Então, tem o Actuator Info, tem o Actuator Conditions, tem o Actuator Health, tem o Actuator Heap Dump. Aí ele vai mostrar todas que tem do Actuator. E lá, por fim, ele vai começar a mostrar as da aplicação mesmo. Então, aqui a gente tem, por exemplo, o /error, e tem aqui, de fato, a que foi criada pela aplicação, né? Então, aqui tem um handler, ou seja, quem vai receber essa request vai ser a classe Spring API Controller, função index. Relacionado ao quê? A uma rota get /API v1 test. Ele vai responder, nesse caso, uma string. Os métodos aceitos são get. Se ele tivesse uma requisição de parâmetros específicos, né, headers específicos, ia aparecer aqui. Se ele espera consumir um tipo de dado, um JSON, um XML, ele apareceria aqui. E producer é o que ele vai produzir. Então, ele vai produzir um XML, vai produzir um JSON, ele vai aparecer aqui. E aí, continuando, a gente vai ter, por exemplo, a outra rota, a API Controller. E aí tem a função internal route admin backup only interno, que nunca vai ser detectado pelo fuzzing, por uma word list.
mas usando mappings aqui a gente consegue descobrir. Então, Kong, Anonymous, Spring, API, Controller. E aí ele vai receber o quê? O método dele é post, qual que é o padrão de acesso àquela rota. Então, isso que eu falei, a gente consegue mapear todas as rotas que tem na aplicação. Então, essa classe, por isso que eu brinquei, né? Como Production Ready Vulnerabilities, porque está escrito Production Ready Features, mas para mim são vulnerabilidades. E eu decidi trazer esse tema porque às vezes o desenvolvedor está focado no dia a dia dele em resolver os problemas dele. O que ele quer saber? Quanto está sendo consumido de memória? Quanto que está consumindo? Onde que tem gargalo? Onde que tem erro na aplicação? Ele quer fazer um tracing da aplicação dele. Então ele vai procurar soluções para ajudar ele, né? E nós, como time de segurança, a gente tem que estar lá para ajudar ele. Então, por que não coloca autenticação? E eu falei para vocês que eu ia mostrar uma coisa, né? Aqui no POM.xml, a gente instalou o Spring na versão 2.7.17. Se a gente pega o Spring, a última versão, agora os desenvolvedores Java vão ficar felizes, né? Falando assim, não, porque viu, era a versão do Spring, ele está usando a versão antiga. Aqui ó, eu uso a última versão do Spring, porque eu sou foda. Eu sou um desenvolvedor foda e eu uso a última versão do Spring, porque eu sou bom, né? Então, o que a gente vai instalar aqui? Vamos instalar a versão 3.1.5. 3.1.5 lançada dia 19 de outubro de 2023, aí faz pouco tempo, né? Então, a gente vai vir aqui, vai colocar a última versão. A gente vai fazer build de novo da nossa aplicação. E aí vai rodar o nosso container de novo, fazendo build de novo da nossa aplicação. Beleza? Rodou a nossa aplicação. Agora, se a gente acessa localhost 8080 Actuator, a gente pode ver que ele mudou. Claro, ele não apareceu nenhum, porque nessa versão do Spring, ele muda o Application Properties e ele passa a ser Application YAML. Então, nessa versão é Application YAML. E aí, no Application YAML, a gente tem que fazer dessa forma aqui. E aqui. E a gente tem aqui. Então, é tudo com 2 pontos, 2 pontos e 2 pontos. Aí. Então, a gente tem esses carinhas aqui. E deixa eu ver. Acho que tem que estar entre aspas aqui, se eu não me engano. Aí. Então, isso que muda daquela versão mais antiga, da 2.7, para a última versão do Spring. É que ele passa a ser Application YAML ao invés de Application Properties. Beleza? Então, a gente faz build de novo da nossa aplicação. E aí roda de novo o nosso Docker Compose lá. E agora, se a gente acessa aqui, está de volta lá os endpoints, né? Que o desenvolvedor habilitou, porque ele fala que ele quer acessar as métricas da aplicação dele. Só que agora, se a gente acessa /env, olha só o que acontece. Eu vou até abrir no outro browser aqui para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Todos os valores na última versão estão escondidos, ó. Tá tudo escondido. Todos os valores das variáveis de ambiente. Então o pessoal lá da Spring entendeu que isso era um problema. Falou, nossa senhora, a gente precisa ocultar aqui, meu Deus, porque tá vazando o credencial, tá vazando as variáveis de ambiente, a gente precisa ocultar os valores das variáveis de ambiente, porque está prejudicando a galera que usa Java. E aí o desenvolvedor Java agora assistindo aqui vai dizer o seguinte, viu? Se eu estivesse usando a última versão, não estava vulnerável. Pronto. Só que qual que é o ponto? Lá na documentação, eles entenderam que isso era um problema. Deixa eu abrir aqui a doc de novo. E aí, como eles entenderam que isso era um problema, o que eles falaram na doc? Olha, né? Habilita todos os endpoints, mas não habilita o env, né? Coloca no exclude ali. Porque aí você vai ficar mais seguro, porque daí não vai aparecer o env. A gente proativamente aqui, né? A gente escondeu para você todas as suas variáveis aí de ambiente. Então, para o seu ambiente ficar mais protegido, né? Não publique o env, não publique o beans. Só que no include, qual carinha que está incluído? Qual que é a rota que está incluída quando a gente coloca include asterisco? É a rota, é o heap dump.
E a gente viu o que dá para fazer no heap dump. A gente consegue fazer dump da heap inteira. Então se a gente clica aqui, baixou o heap de novo, a gente pode abrir o Visual VM, fechar sem salvar, abrir, vamos lá pegar o heap dump que a gente baixou agora, posso vir aqui no OQL, rodar a nossa query de novo, selecione, a partir do Java lang string, criando um alias para string, quando a nossa string conter JWT secret, ou só JWT, por exemplo. Agora ele carregou na seção 25.783, então a gente vai lá, 25.783, Java lang string, 25.783, 25.783, tá aqui. Então a secret do JWT é change me. A chave da AWS é essa daqui. A senha do banco é essa daqui. Então a gente consegue ver, secret da AWS está aqui também. Então criou-se uma visão de que não está exibindo, e isso falando do que eu vejo no dia a dia atendendo os meus clientes. De cliente falar para mim, mas Cadu, não está aparecendo lá no Envy. Tá tranquilo, relaxa. Eu sei o que eu estou fazendo. E aí o nosso lado criminoso não deixa que tá tudo certo, né? A gente vai precisar achar alguma coisa para mostrar que tá errado. E aí o heap dump, eu falei, não, mas aqui ó, eu consigo ler da memória RAM, meu querido. E aí se ele achar um jeito de tirar da memória RAM, a gente vai achar um jeito de dumpar de outro jeito, para enviar, sei lá, exception, não sei, né? Mas dessa forma a gente consegue também fazer dump, mesmo na última versão. Então o que eu recomendo? No include, coloca só o que você precisa. Você coloca aqui, você precisa só do health check? Coloca só o health check. Não precisa colocar o resto. Coloca o health check e metrics, é isso que você precisa? Pronto, resolvido. Por via das dúvidas, você pode colocar aqui, em exposure, você pode colocar o exclude. Você pode colocar aqui management, endpoints, exposure exclude. Você pode colocar aqui tudo que você não quer que apareça lá. Então, eu não quero que apareça o beans, o env, config prop, heap dump, etc. Não quero que apareça esses caras aqui. É só fazer isso. Então você falar para ele não colocar isso e colocar só isso. Então garante para você que vai ter acessível só o que você precisa de fato, né? Então esse era o intuito, trazer essa visão para vocês. Mas isso aí é só no Java. Mas, por exemplo, no Laravel, a gente tem o Clockwork, que o pessoal ama no Laravel. O Clockwork, ele é uma biblioteca ali para o Laravel que você pode utilizar, e ele traz uma visão muito legal para você da sua aplicação, de performance, de como que está funcionando. E ele traz lá, tipo, toda a estatística da sua aplicação e tal. Vamos instalar aqui esse carinha para a gente ver. Olha lá, Documents, Apps. Vou criar aqui um Laravel rapidinho. Laravel, New App, New. Aqui mesmo. Vou colocar ponto, né, para a pasta atual. Deixa eu ver só se a gente está dentro do tempo aqui. Sim, estamos dentro do tempo. Então, eu vou criar aqui... ele disse que já tem uma aplicação aqui dentro. A application already exists. Não, eu vou criar aqui então. Laravel, New, já. Aí ele vai criar uma pastinha, não tem problema. Então ele vai criar aqui uma aplicação Laravel pra gente. E a gente vai instalar o Clockwork dentro dessa aplicação. Então vamos ver aqui já na documentação como que a gente instala. Beleza? Rodou aqui nosso Laravel, vou instalar o Clockwork. Congratulations, you're done to enable more features like comments or query profiling, like comments, a gente gosta desse. Via vendor publish artisan, if you're using Laravel Howtcache, you need to refresh using Howtcache artisan command. A gente não está usando. Para versões antigas você precisa fazer, você precisa registrar, e no Lumen também. Acho que é isso. Vamos ver se a gente rodar o nosso Laravel, PHP Artisan Serve.
Estou rodando o nosso Laravel aqui, ele está rodando na porta 8000. Então ele já carregou aqui o nosso Laravel default. Se eu acessar aqui /clockwork, ele mostra para mim aqui o Clockwork. O que o Clockwork vai fazer para a gente? Toda vez que algum usuário acessar a aplicação, eu vou acessar aqui a aplicação, ele vai mostrar para a gente, ó, teve uma requisição para a raiz. Vou acessar aqui XPTO. Ele vai mostrar, ó, teve uma requisição ali para a raiz. Teve uma requisição para XPTO. E ele traz informações sobre aquela requisição. Então, como que foi o tempo de resposta, o que ele chamou, quais eventos ele chamou, quais views ele carregou. Eu posso definir aqui tema, né, e assim por diante. Os headers que o usuário enviou, os cookies do usuário. Então, um outro usuário que acessou, autenticou na aplicação, está acessando a aplicação lá, eu conseguiria ver os cookies desse usuário aqui. Falar, mas não é possível que alguém use isso daí em produção. Vamos ver se alguém usa em produção. Clockwork. Ele vira título, né? 7.000 sites usando Clockwork. A gente pode até pesquisar por esse header aqui, ó, pelo visto. Ó, Clockwork version. No Brasil tem alguns, hein? Ó, tem 2.500 sites usando Clockwork. Vamos pegar um de exemplo aqui. Plataforma 365, um da China e, sei lá, um do plataformadesorteio.com.br. Então, ó, o plataforma 365, Clockwork. Isso é público, né? Tá lá disponível na aplicação. Então, olha só, alguém fez uma requisição GET para a tela de login. Ele tá com esses cookies aqui, chamou essa middleware e chamou esses headers aqui. Então, dá para pegar header e cookie de cliente e o endereço IP do cliente que fez aquela chamada. Na verdade, esse aqui é o endereço IP do host que fez a chamada. Vamos acessar esse aqui. Vamos ver se tem Clockwork. Tá lá, Clockwork. Rodando também. Então, alguém fez uma requisição GET que apareceu. E ele tem WebSocket. Então, toda vez que alguém acessa, ele vai aparecer aqui. Era plataforma... Como é que é? Plataforma de sorteio.com.br. Deixa eu pegar o host aqui, né? Vou colocar aqui, ó. Clockwork. Aí ele deu uma exception aqui no Symfony. Então não é Clockwork. Parvia Beans. E aí tem 2.000 hosts que daria pra gente ficar brincando aqui, né? Ó, Clockwork. E aí tem lá também o Clockwork. E aí, se a gente for olhar na doc aqui do Clockwork, que é essa daqui, eu acho, o que ele diz pra gente, o que dá pra fazer? Ele aparece aqui pra gente toda a parte de performance, comunicação com o banco de dados, olha só. Performance, a parte de log, eventos, models, database, cache. Os exemplos que a gente pegou não tinha nada com banco, né? Mas em algum momento, se alguma dessas aplicações tiver interação com o banco de dados, vai aparecer ali. Né? A gente pode até simular aqui nessa daqui, ó, na Parva Beans, sei lá. Vou colocar um usuário e senha aqui para ver. E a gente dá um F5 aqui. Ó. Ah, não, nem precisou aqui. Ó. Fez lá a request já. Droga. Deixa eu enviar de novo aqui. Vamos ver. Fez lá. Ó, fez um post para login. E a gente pode ver aqui que teve uma interação com o banco de dados, ele fez esse select, passando meu e-mail para o banco de dados. A gente tem aqui os dados da requisição do usuário, o usuário enviou um post com o e-mail e a senha do usuário, né? Aí aparece aqui cache, a performance da aplicação e assim por diante. Então, ele ocultou a senha do usuário, mas tem a sessão aqui. Se o usuário autenticar, você cata a sessão e abre a sessão dele, pronto, né? Coloca no teu browser ali. Então, qual que é o ponto aqui? Acho que vocês já conseguiram entender aonde eu quero chegar, né? Os desenvolvedores, eles usam muitas funcionalidades e bibliotecas para melhorar a experiência de desenvolvimento deles. Mas essas bibliotecas acabam gerando vulnerabilidades em produção. Como é o caso do Actuator, como é o caso do Clockwork, como é o caso de inúmeras outras aplicações que, quando está habilitado, por exemplo, o modo debug no Python, ele deixa você rodar comando. Quando está habilitado o modo debug no
no Ruby on Rails, ele deixa você rodar comando também. Então, assim, a gente levar isso para os desenvolvedores e mostrar isso para eles que eles não podem fazer isso, né? E qual é a melhor forma de fazer isso? Pô, coloca uma autenticação nesse negócio, meu amigo, né? É o mínimo colocar uma autenticação no Clockwork, é o mínimo colocar uma autenticação no Actuator. Você quer acessar? Coloca uma autenticação. Primeiro vê se realmente precisa, né? Porque esse é o principal problema, que a gente é ensinado desde a escola, desde o começo, a resolver problema que não existe. Porque na época o professor falava assim, você tem que resolver esse cálculo matemático aqui. Você não podia questionar o professor, falar assim, não faz sentido esse cálculo matemático, professor, né? Você tinha que ir lá e resolver, né? Então a gente meio que é educado para pensar dessa forma, em resolver problemas que às vezes nem existem. Então, não é porque tem que colocar autenticação no endpoint. Primeiro que nem deveria estar lá. Então, assim, tira de lá, entendeu? A gente é muito acostumado a resolver problema que não existe. Então, primeiro verifica, realmente deveria estar lá? Realmente deveria estar esse componente instalado em produção? Ah, tem que estar. Beleza, então a gente vai colocar autenticação. Não tem que estar, tira então. Né? Então, sempre pensar dessa forma. Isso para quem trabalha com desenvolvimento seguro, né? Pô, vamos criar uma aplicação, não sei o que, deixar seguro, falar com o dev ali. Para quem está atacando, que é do Red Team, que faz bug bounty, pen test, pô, baita conhecimento agora para você aplicar aí. Viu uma aplicação Java, viu Spring, já bate o olho no Actuator. Viu um Laravel, já bate o olho no Clockwork. Beleza? Então, ó, já tem alguns hosts aí para quem brinca em programa de bug bounty, já tem aí 2 dicas de coisas que dá bounty, que eu já ganhei bounty com esses carinhas aqui. Beleza? Então, espero que vocês tenham curtido esse tema de Production Ready Vulnerabilities. Abraço e a gente se fala. Abraço e até a nossa próxima.